Boa noite, galera! Bem-vindos a bordo mais uma vez aqui do nosso curso de navegação costeira. E hoje também episódio do podcast Vamos no Pano Mesmo. Hoje eu tenho um convidado muito especial. Eu sou um cara de sorte, porque assim, eu sei o tamanho da minha ignorância, e ela é vasta e infinita. E a segunda parte disso é que eu sempre me fico perto de gente que sabe muito mais que eu. E esse cara que a gente recebe hoje, ele sabe 10 vezes, 20, 30 vezes mais que eu, e está sempre disposto a ajudar, já me safou várias vezes, está sempre aqui. Sempre que eu preciso, ele vem aqui e ajuda aqui o pessoal da Cusco Baldoso, os nossos alunos, nossos amigos. E hoje não foi diferente, eu estou falando do Maurício Rosa, capitão. O seu barco de hoje, eu não sei o nome, você já me diz, mas já foi capitão do Alforria, né? O 345, Fast, de vários barcos. Hoje qualquer? É a Alforria Cat. É o Alforria Cat, é um catamarã, é um counter, né? É counter que fala? Passou de 1 para 2 cascos agora. Muito bem. Boa noite, Maurício. Obrigado aqui por ter aceito o convite aqui de conversar com os nossos meninos. Só para explicar aqui para você que está chegando agora, isso aqui foi um curso de navegação costeira. Então, o que a gente fez? A gente pegou a matéria de mestre amador, mas para não ficar aquela coisa teórica e até maçante, a gente planejou uma travessia de verdade de Santos até o Rio. Então, a gente estudou as cartas, aprendeu a ver carta sinótica, meteorologia, estimar o que levar a cambuza, né? A comida, o rancho. E foi bem bacana. Até na aula passada a gente chegou de mentirinha no Rio de Janeiro e deu até aquele vazio de final de travessia, porque quando termina a travessia, né, é legal, mas ao mesmo tempo, pô, acabou, né? Eu já vou deixar você falar. Então, boa noite, Maurição. Aí, para começar aqui, além de você dar o seu boa noite inicial aqui, eu queria te contar que a gente escolheu um barco hipotético para fazer essa travessia, que foi justamente o Fast 395. E que você teve, que eu achei um barquinho adequado para um casal, até para 2 amigos, ou em solitário mesmo fazer. Aí eu queria saber, primeira pergunta, em relação a essa travessia de Santos ao Rio. Você acha que o Fast 345 é um barquinho bom para fazer isso? Boa noite, Maurício. Boa noite, pessoal. Eu acho um barco excelente, né? O 345 ele é um barco foi desenhado pelo Ron Holland, o mesmo que fez o Cal 9.2, né? São barcos bem resistentes e ele foi desenhado para andar no Mar do Norte. Então é um barco que, como disse o Miller, um amigo meu que teve lá de Espírito Santo, que teve é um barco que aguenta desaforo, né? Então ele é um barco confortável e bem resistente, porque por mais que você pegue um tempo ruim aqui, teoricamente você não vai pegar um igual do Mar do Norte, que ali é complicado, né? Então eu acho adequadíssimo para você fazer uma regata como essa. E esse trecho de Santos ao Rio, ele é especialmente desafiador pelo regime de ventos, né? Porque pode ter de tudo, né? Você faz 3, 4, 5 vezes e cada vez é de um jeito, né? Você pode ter um sudoeste maluco, uma lestada contra. Conta pra gente aí o que você acha disso. Exatamente, isso é corretíssimo. Eu digo que a Santos Rio é uma regata específica e muito boa. Eu costumo dizer que tem regatas que são cachaças, né? Entre elas, a Refena, Recife Fernando Noronha, é uma regata que é cachaça. A Aratu Maragogipe é outra regata que é cachaça. A regata 24 horas de Brasília também é outra regata muito desafiadora, que é cachaça também. A Escola Naval no Rio e a Semana de Vela de Ilhabela, né? Eu considero todas essas cachaças. Havia também o Dourado Brasília, que eu acho que era o suprassumo das cachaças, né? Entendeu? Aqui, né? Seria a Havana em termos de cachaça. Como é que era mesmo a Dourado Brasilis? Ela saía de Vitória e ia até a Ilha de Trindade e voltava, né? São 640 milhas em linha, você vai contra vento, depois volta com o vento a favor, né? São linha reta, né? Você anda bem mais do que isso, né? Uma regata longa e bem cansativa, mas que era cachaça. Você saía, pensava, cara, foi terrível, cansado, e aí chegava lá, o atendimento do pessoal lá do Espírito Santo é tão bom que você até esquecia disso. Eu consegui fazer 2 regatas delas, muito boas, excelentes. Pena que acabou. Né? Quem sabe Então, a já Santos volta, Rio... né? Oi? Sabe volta já, né? Vamos ver. É isso, né? Aí o que acontece? E a Santos Rio tem essa especificidade.
pelo trecho que ela vai, tem anos que você vai e não tem vento nenhum, aí o número de desistência é muito grande. Tem anos que o vento está favorável, né? Se você pegar uma frente mais leve, não no início, né? E tem anos que está o vento contrário, né? Como foi no ano passado, que foi uma regata bem dura, né? Mas eu acho gostosa a regata, muito boa. Ano passado foi punk, né? Você estava no Beleza Pura, eu estava no Dead O Mini 6,5. E você viu o mar que a gente pegou, né? A gente parou na Ilha Bela e vocês foram. Antes de eu te perguntar da regata, eu queria te perguntar uma outra coisa antes que a gente discutiu aqui no nosso curso. Vamos pegar o trecho de Santos a Ilha Bela. Vento contra, que nem foi. Você prefere bordos, aquele bordo que você vai até a África e volta, ou bordos mais curtos? Normalmente em regata, aí depende do vento. Nessa regata, tradicionalmente, quando os ventos são médios, tá, vamos dizer, 15 nós, assim, o que acontece? Os barcos mais leves vão fazendo bordos pequenos mais próximos da costa. Eles são mais leves, tudo bem. Os barcos mais pesados, tradicionalmente, procuram o alto mar, né? E aí eles abrem mais e fazem por vários motivos. Cada vez que um barco mais pesado faz um bordo, ele perde um bom tempo. E como você tem ventos mais fortes, o rendimento deles é maior. Então, se você der uma olhada na estratégia de cada barco, essa é a lógica normal. Com ventos normal, 15, 18 nós. Se diminuir, acontece até bem mais do que isso. A questão é quando ele aumenta, né? Porque se ele aumentar, fica até mais difícil. Por mais que o barco esteja bem preparado, ele, na verdade, vamos dizer que o range de distância lateral entre o barco mais leve e o maior diminui, né? Porque você não vai tanto lá para fora. Essa é mais ou menos a lógica, né? Eu, pessoalmente, depende do barco, né? Se tiver com um barco médio, se tivesse, por exemplo, no 345, eu não iria nem tão curtinho, nem tão lá longe. Iria mais ou menos no meio, fazendo bordos longos, porém menores. Né? Mais ou menos como Entre fez o Montão e Beleza Pura. Alcatrazes, né? Isso. Como fez o Beleza Pura com 38, com o Fer 38, no ano retrasado. Que hoje você tem barcos de 56 pés, aí eles vão bem mais longe, né? E você também não vai brigar com barcos tipo Felt 315, que é um barco bem mais levinho, né? E aí você não vai fazer os bordos dele ali, que senão o barco também não anda, né? O Casais, por exemplo, tem um barco daquele ali, ele pode até andar um pouco mais, né? Ele tem uma boa tripula. Mas o 345, o ideal era que ele ficasse a meio. É um barco médio, né? Essa seria a minha sugestão. E esse trecho de Santos a Ilha Bela, você gosta? Olha, eu acho todos eles bons, né? Ali é um trecho que é reto, né? Na verdade, o que acontece? Quando você está com vento favorável, tudo é legal, né? Se você for com vento contrário, aí fica ruim qualquer um deles, né? Não tem jeito, né? E Mas ano o trecho passado ali é foi legal, punk, né? Foi, mas na verdade ali não foi, eu não acho que foi o trecho pior, talvez, né? Ele foi um trecho ruim porque a gente estava se habituando com ele, né? A gente, quando saiu, qual foi a lógica, né? A gente esperava, já todos sabiam que ia ter ventos fortes, né? Então, a estratégia que a gente marcou, né, lá no barco, era ir até um certo ponto, né? A gente ia, o barco, o comportamento do Beleza Pura é um pouco semelhante ao do 345, né? Ele aguenta, ela ia abrir até um certo ponto e voltar, não ficar fazendo bordo muito curto, que é um barco pesado, mas ver até onde ia, que foi o que a gente fez. O que aconteceu que até Ilha Bela o vento estava forte, tá? Quer dizer, ele teve forte até um pouco antes da Ilha Grande, né? Da Ilha Grande que ele começou a merrecar. Mas não era tão ruim, né? O que acontece era que quando você vai para o bordo do mar, você enfrenta as ondas, né? E aí não tem jeito, né? Então ele foi um pouco ruim. Eu acho que o trecho mais chato foi entre ali logo depois, um pouco antes de quando você contornou Ilha Bela, né? Na verdade, a nossa incógnita era: vamos passar por dentro ou por fora? Que é a Porque próxima pergunta. tá. Então, Já emenda, já emenda. E aí, o que é melhor, por dentro ou por fora? Exatamente. Isso é a dúvida de todo mundo quando você vai. Quando você vai fazer uma dessa, qual é a lógica? Se você está com ventos médios, fortes ali, não muito fortes,
O que acontece? Todo mundo vai por fora, porque você tem um vento legal. Quando o vento cai, o cara tem que escolher, porque se você tiver um vento lá dentro do canal, você sai bem lá na frente. Se você não tiver, você morre. Então é sempre isso, é sempre uma incógnita e é sempre um lance de sorte, né? Quer dizer, um pouco de sorte, um pouco de você ler o vento, né? No ano passado, o que aconteceu? Boa parte dos barcos que eram o que a gente chama de vela preta, que são os barcos médios, né, que são barcos de competição, né, eles acabaram optando por passar por dentro, né, os barcos médios. Por quê? Porque tinha muito vento e aí podia forçar a questão de velas, a mastreação e tudo. E os barcos maiores acabaram passando. Nós já estávamos pensando já em passar. Nós estávamos com tudo planejado para passar ali. O que aconteceu é que, na hora que a gente chegou ali, o vento rondou favoravelmente para a gente, né? E aí nós, quando a gente viu, se a gente fizesse a cambada, ia complicar bem mais. Então a gente continuou, aquele vento estava perfeito para a gente. Tanto que a gente fez o bordo e aquele trecho não foi ruim, né? Não foi complicado. Ele acabou complicando um pouquinho, né? Não é complicando, ficando mais chato um pouco depois de lá de Ilhabela, né? Por quê? Porque até a gente sair no trecho de Santos a Ilhabela, é um trecho bem reto, né? E a gente estava costeando bem legal, tranquilamente, e até um certo ponto o vento estava nos ajudando, né? Quando nós seguimos depois de Ilhabela, que teoricamente a gente acreditava até que o vento fosse favorecer, começou a complicar porque a gente teve que abrir um pouco mais. E aí, você abrindo um pouco mais, logicamente, você pega mais onda. E foi quando a gente começou. E é lógico que embarca mais água, essa coisa tudinho. Mas é uma coisa que é normal numa regata. A água entra, sai, isso é natural. E aí nós fomos assim até a Ilha Grande, né? Foi molhado para vocês? Porque a gente, no Mini 6,5, a gente ficou ensopado, mas É, assim, muito molhado. Mas é um barco bem menor, e não é para orça, pelo menos, né? O Mini 6,5 ele não é prefere uma só isso. Só que o Mini é um barco excelente para ventos favoráveis. Se o vento fosse favorável, os Mini tinham dado de lavada Não, em se todo fosse para mundo ali. Floripa, se fosse a regata fosse para Floripa. Exatamente. Você vê, é um barco que faz várias travessias. Eu tive a oportunidade de velejar uma vez, né, com o Canchu, né, que aí é fácil, né? Com o Canchu, qualquer um veleja, né? Porque o Ó, cara é ó, sapo demais. um Mas parênteses, você imagina a minha alegria quando a gente ultrapassou o Canchu e ficou na frente dele um tempão. Nunca mais na vida eu faço uma dessa. para lembrar aquela vez que a gente andou na frente do Canchu, né? O Canchu é uma figura muito fera, um grande amigo e um excelente velejador, todo mundo já conhece. E o responsável pela classe mini aqui no Brasil, né? Ele é o grande incentivador, montou um grupo, faz parte, ele é um cara muito fera. E aí o que acontece? Se você tiver. Agora, é um barco molhado, por causa do tamanho, não tem jeito, né? Já o Beleza Pura, que é um Fer 38, ele não é tão molhado. Ele ficou molhado em função do mar. Mas mesmo assim, quer dizer, o pessoal achava que estava molhado, mas não era. Nós tivemos um azar, Zé, que na verdade que era uma coisa que o pessoal não sabia. Porque como o barco, o Felipe tinha adquirido o barco e corria regatas com ele. Só que as regatas eram a gente chama inshore, né? Regatas que são bem perto, mais próximos da costa, né? Então o barco ainda não tinha pego ondas daquele jeito. E aí havia um problema nas borrachas de vedação da proa, né? Ali, né? Que é uma coisa quase tudo que a maioria dos barcos tem, né? Eu mesmo estou trocando os meus aqui, vou tá na fila, né? Das coisas que são perfumarias, né? Não é porque não é estrutural, né? Mas o que acontece? Aí começou a entrar água, que as ondas vinham, né? E entravam e a gente começou a notar que o barco, numa certa hora, especialmente quando a gente ia para o bordo de fora, ele ficava complicado para você tocar, né? O Felipe estava dizendo, olha, tem alguma coisa errada aí, todo mundo na beira e não dava para melhorar, né? E aí nós fomos descobrir que estávamos com bastante água no porão, né? Mas aí a gente retirou aquela água, fizemos algumas operações para tirar a água e safou, nada Sabe que nem muito todo complicado. barco tem goteira, né? Só os normais. Então, tá normal. Exatamente. É que É. é que assim, quando você navega em uma baía, você tocou num ponto interessante, porque quando você navega em baías, né, em Santos, em Paraty, Ubatuba,
É uma condição, mesmo com mar grande, é uma condição, mas quando você pega mar aberto de verdade, é outra história. O mar, quando quer entrar, ele entra, né? Eu chamo de mar aberto, né? O pessoal fala, estava em mar aberto aonde? Eu estava aonde? Você estava 4 milhas da costa. Não é mar. Eu digo é mar colado, né? Não é mar aberto. Porque ali, e aí você vê o seguinte, as ondas, por exemplo, nós não estávamos com ondas grandes, não estava. A regata as ondas estavam curtas, só que elas estavam curtas. A pior coisa que tem num trecho assim, você ir em contravento com ondas curtas, né? Porque com ondas curtas, você toda hora está embarcando alguma onda. Quando você está com ondas com comprimento maior, dá para o barco subir e descer nelas, né? Então você dá para você dar uma administrada. Curta não, toda hora está batendo uma ali. E aí aconteceu essa parte. Mas nada complicado. Aí quando a gente cambava para dentro, o barco descia, que era uma maravilha, né? Perfeito, né? Mas E vai isso, ter isso sempre faz um parte. bordo que vai ser melhor que o outro, né, Maurício? Isso não tem jeito, não tem E saída. varia, né? E não vai ser sempre o mesmo. Às vezes é o do mar que é o bom. Isso, exatamente. E aí, aquele caso, você vai ter que na hora, você tem que examinar. Olha, tudo bem, não só o vento, mas como a corrente, vai examinar uma coisa. Você tem que examinar, marcar um ponto e ver qual lado que você está derivando mais, né? Porque mesmo que o barco seja tudo acertadinho, você tem a correnteza, né? E aí dá uma certa deriva. Onde é que ele está derivando mais? E tem que pensar o seguinte: não é só o trecho ali, que é outra coisa. Tem que pensar, olha, a gente vai para onde? Então, onde dá para esticar? Às vezes vale a pena você esticar. Nós passamos coladinho ali no trecho inicial, né, em Bertioga, nós passamos na Ilha do Montão de Trigo, passamos passamos por dentro dela, entendeu? E depois, em compensação, numa outra perna, porque o vento tinha dado uma diminuída, né? E a gente pôde disparar. Inclusive, foi uma coisa interessante. A gente entrou ali, a gente ia cambar num certo ponto, o vento rondou favoravelmente, a gente não ia passar por trás da Ilha Montão de Trigo. Quando a gente viu, a gente saiu, a gente estava passando já bem melhor do que a gente gostaria, né? Aí pronto, aí fomos mantendo aquele. A gente parecia que a gente foi andando quase que paralelo à costa, né? Então acontece também, você faz um cálculo, né? E ele pode não ocorrer exatamente como você calculou. Algumas vezes melhor, outras vezes pior, né? No nosso caso foi bom. Em compensação, mais à frente, quando a gente estava próximo da Ilha Grande, que foi o ponto de inflexão, digamos assim, em termos de regata, não porque a gente tivesse ido no mesmo bordo, mas porque chegou-se a uma hora que estava se decidindo se continuava-se ou não, em função daquilo ali. A gente queria fazer uma cambada e acabamos, se a gente tivesse conseguido fazer aquela cambada no ponto certo, nós teríamos saído melhor e chegado bem melhor no Rio, né? Porque eu acho que, primeira coisa, eu acho que o importante é o seguinte: se você chegou, meu caro, você ganhou. Não importa. Se você entrou e Santos já foi Rio, chegou, ganhou. Não tem. Porque ganhou. chegar Se você lá saiu, eu fui e parei e voltei. Meu caro, você ganhou também. Não, mas eu não terminei. Você ganhou, porque você chegou a hora e você teve o discernimento de decidir que, a partir daqui, não vale a pena continuar. Ou porque o barco não aguenta, ou porque equipamento, as pessoas não aguentam, a tripulação não aguenta. Então, isso é uma coisa que às vezes é difícil da pessoa notar, né? Então, essa é uma coisa importante, é saber a hora de dizer que acabou, é a hora de voltar, de mudar. Isso é importante, antes que quebre alguma coisa e machuque alguém, né? Então, isso é importante. Ou tem alguns problemas maiores, né? Então, de qualquer maneira, né, se você está ali, você já é um vencedor. Se você chegou, é um vencedor. E alguns são mais vencedores que conseguem chegar na frente de todos que chegaram lá, entendeu? Boa. Antes da gente continuar ainda nessa parte da Ilha Grande para frente, eu estou setorizando aqui porque a gente foi estudando trecho a trecho. O milagre que eu fiz com o do Canchu, na verdade, por que a gente abriu tanto dele? Por conhecer o local. Aqui ele não estava vento de leste, aí saindo ali Ilha das Palmas, Ponta Grossa, ele foi por dentro. E a gente foi sentido laje, né? E aí ele caiu numa buraqueira lá que não tinha jeito. Aí a gente passa, não é porque Velaide é melhor que ele não, mas é porque conhece o local, e conhecer o local é importante, né, Maurício? E eu ia dizer isso, que o Canchu é um cara que conhece boas raias lá fora, aqui, por exemplo, tudo. Mas essa área não conhece. E aí faz a diferença, eu ia justamente falar sobre isso.
que de quem conhece. A gente tem uma frase, não sei se é do Lars ou se é do Torben, não lembro qual dos dois, que diz que toda raia é viciada. Mas como toda raia é viciada? Claro, porque ela tem sempre, de uma forma geral, né, na maioria das vezes que você corre ali, ela tem pontos melhores. Claro que para eles, tanto faz estar viciado ou não, eles vão ganhar de qualquer maneira. Mas isso eu já tive o prazer de correr contra o Lars, que é um cara sensacional, não só como velejador, mas como pessoa também. O Torben também, mas o Torben não é tão eu não tenho tanto papo com ele como tenho com o Lars, né? Mas os dois Lars é cheiram mais vento, né? político. São sensacionais, os dois são sensacionais. Eu acompanho a trajetória desde quando eles corriam no Rio, né? O Lars, inclusive, no H3+. Então, é o seguinte, ela é viciada por quê? Porque ela tem umas certas especificações, especificidade, melhor dizendo. E quem conhece, logicamente, vai se dar melhor. Aí, por exemplo, a Lília Bela, agora, umas um pouco semanas, naquele aqui de um trecho ali que você. E aí você acaba pegando vento mais na frente, né? E volta e meia você acaba sem querer, né? Você lambe demais a costa e acaba batendo numa pedra ou encalhando, né? Mas quem conhece, vai ali. Quem não conhece, vai um pouco mais para frente, achando que tem vento, depois o vento morre e quem foi colado consegue. Então, esse conhecimento de raia é fundamental. Hoje em dia, inclusive, quem faz regata sério mesmo, vai mais tempo lá, procura conversar com os caras e treina para tentar descobrir as especificidades da raia naquela época. E também tem uma coisa, se vai numa época, ela tem uma especificidade. Vai numa outra época, já mudaram as Muda tudo. condições, né? Uma vez eu participei de um Ubatuba Sailing Festival, e na nossa categoria, eu estava no barco do Alexandre Dangas, o super bacana, na nossa categoria só tinham 3 barcos, o nosso, o do Torben e o do Lars. A gente competindo contra eles. Mas eu vi uma das coisas mais lindas da minha vida, assim, porque o Ubatuba, aquela merreca de vento ali na Ilha Anchieta, e na regata estava todo mundo parado, tinha gente com balão, o balão ia para trás, o barco ia para trás, né? Sem vento nenhum, e só 2 barcos andavam, e andavam devagarinho, mas andavam. Quais eram? O do Torben, o Tangará e o Lady Lu. Não tinha jeito. Aquilo foi lindo de ver, porque você fala, meu, só os caras sabem cheirar vento, né? Só eles fazem o barco andar. É sensacional. Então, eu posso complementar uma coisinha antes de você fazer a próxima pergunta? Claro, Eu claro. corri de estar com um parceiro eu chamo de meu irmão, um dos meus irmãos brancos, né? Que é o Murilão, né? E a gente corria de estar, né? E uma época a gente estava correndo lá, né? Uma regata, acho que era um 7 distrito da vida. E aí nós largamos lá e o Murilão, né? Aquela aí, negão, largamos bem pra caramba, largamos lá colado aí, colado ali no Torben, no lá. De repente, os caras deram um bordo que a gente chamava que a gente analisou, são bordo suicida, não tem vento. Os caras não tem nada, os caras largaram e foram embora, sumiram. Foram para lá, para um ponto, e a gente continuou ali, tchá, 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 tchá. Dali a pouco a gente vê um barco lá na frente, bem clarinho. O que foi? Qual era o lance? Então, vamos, esse barco dele está perdido, está vindo para cá. Não, o barco não chega, não chega. Era o Lázaro. Ele deu um bordo que a gente não acha que lá, sumiu, depois sumiu, apareceu lá na frente, né? Não pode nem dizer que o cara foi para a terra, porque ele foi para o mar, né? Então, e o Star não tem motorzinho, então ninguém podia nem reclamar. Cara, mas é assim, o cara vai, é outra coisa. Mas é hábito, os caras já têm, além de ter a tradição de estar no DNA, eles treinam, correm com isso. Não é difícil de cada um aprender. Só tem que se dedicar agora. Isso Não, é que tudo não nem é eles, porque eu você acho. gosta. Eu acho que nem eles é um pouco difícil, Maurício. Não, não tem o Chad também? Tem, a gente É, tem. É que o cara, ele conhece e faz daquilo o seu jeito de vida, né? Eu costumo dizer que a vida é feita de escolhas, né? Isso vale para tudo, né? Desde a nossa vida pessoal até, quer dizer, isso também é uma vida pessoal, até as escolhas nesses pontos, né? Então, se você escolhe, eu quero competir, eu quero vela competitiva, e você entra e você vai, procura, você vai melhorar, né? Agora, e a gente não, você vê que, por exemplo, mesmo você deu um exemplo claro, por exemplo, o caso do Canchu. O Canchu é um cara safo, que já correu regata, já teve, já foi, não só correu, ele é um vencedor nas regatas que ele vai. E você, num trecho, você passou na frente dele, por um conhecimento que você tem, entendeu? Então, a gente vê que isso é possível em alguma coisa, né? Desde que a gente se dedique, né? Que é o caso, né? Que apesar de você ter falado no início
Ali aquela relação inicial, isso é a única coisa que tem, que eu sou seu amigo. Sem conhecimento não rola tudo isso. Vai te catar. Próximo ponto. Ponta da Joatinga. É um problema mesmo ou é lenda? A ponta da Joatinga, não é só ela que é um problema. A ponta da Joatinga, quer dizer, na minha concepção, né? Eu acho que a ponta da Joatinga, em determinados momentos, ela é ruim. Ali, como você está, o focinho do cabo é pergunta pro Felipe, que ele sabe, que ele vai te explicar por quê. Mais à frente também, São Tomé é um problema. Tudo depende da época, do vento e do mar. Eu acho que tudo que tem, isso é igual estrada. A estrada tal é boa ou é ruim? Depende. Se ela está em buraco, ela é horrível, né? Se não tiver, tá chovendo com nevoeiro, não tem estrada que seja boa com isso, né? Mesmo com você tendo olho de gato, né? E é a mesma lógica. A ponta da Joatinga, em alguns estados, ela é complicada. Por exemplo, se você está com pouco vento, entendeu? E tem uma correnteza forte, é complicado, né? Porque você tem que passar bem longe dela, porque se passar ali é complicado, né? Com vento forte, também você não. Eu costumo dizer o seguinte, que barcos, veleiros, né? E pedras, eles se autorrepelem. No meu caso, eu gosto de passar longe, negócio de passar coladinho, não gosto, né? Dá alguma zebrinha ali, você não consegue fazer a manobra, tá no sal com aquilo ali, né? Então, ela sempre é um ponto diferencial, né? E numa regata como essa, não é tão vantagem passar ali dentro, você tem que passar um pouco mais forte. Às vezes, você tem que passar porque você deu um bordo para dentro, né? E aí você tem que administrar como vai, né? Tudo pode parecer que a gente está escorregando, mas a verdade é que depende de tudo da condição. Você tem que... Se você tem... Qual é o mar que você tem ali? Tá enchendo ou está vazando, né? Isso é uma coisa. O vento está fraco ou está forte. Aí a ponta vai mudar em função dessas especificidades, dessas condições especiais, né? Nessa Agora, última só para te Santos Rio, vocês foram complementar, por dentro. Não, nós continua. passamos dentro de Ilhabela? Não. Da Ilha Grande, vocês Tá foram por bom? dentro, não foi? Não, nós fomos por fora. Alguns barcos Nós foram fomos por por fora. dentro, né? Porque dava uma acalmada, não era? Não, a gente ia dar uma cambada, ia passar entre a ilha de Jorge Grego e a terra ali. Só que a gente passou por fora, porque, na verdade, não é que a gente tivesse com mal. O que acontece? Toda vez que você cambava para fora, você ia contra aquela sequência curta de ondas. Então, ficava uma navegação desconfortável, né? E não andava tanto. Então, tanto que a gente foi diminuindo assim o nosso espaço, né? Se você olhar aquela marcação que a gente fez, se não tivesse um mar tão chatinho assim, né? Porque, na verdade, por que era um mar chato? Ele era chato e você não progredia. Então, cada vez que você cambava para dentro, você andava mais. Então, a gente fazia os bordos para dentro, eram um pouco maiores. E aí você não tem jeito, você vai se aproximando de terra. Mas a vantagem de você passar por fora da Ilha Grande é que você tem mais vento, né? Isso é certeza. Você passa por ali que você tem bem mais vento. E nós fizemos isso. O nosso azar é que a gente não conseguiu fazer a cambada, porque a correnteza estava e o mar jogando de um certo ponto. A gente queria cambar bem na cara de Jorge Grego ou passar entre ela. E aí não deu, a gente teve que andar um pouco mais. E aí, nessa volta, aí a gente demorou um pouco mais tempo. Foi o primeiro ponto que a gente perdeu, porque até ali a gente estava vindo, como a gente diz aqui no Nordeste, comendo com farinha. Tinha uma coisa incrível. Tinha um barco de velas pretas atrás da gente. Quando clareou, a gente olhou os barcos, não é possível que tanto vela preta esteja ali atrás, né? E tinha barco na frente, que é o certo, né? E tinha uns vela preta atrás da gente. O barco dele não é, a vela é normal. A gente achava que estava fazendo uma boa regata, mas não tinha noção à noite de quão boa era essa regata, né? Só que aí, a partir dali, a gente perdeu um certo trecho e que nos custou mais adiante. Depois, o segundo trecho foi depois, né? Mas aí eu vou esperar a pergunta chegar para não me antecipar. Não tem problema, não tem problema. Essa parte já está quase terminando, a gente já vai para outra parte rapidinho aqui. Mas, então, vocês passaram por fora. Agora, a pergunta é, você morou em Angra há muito tempo, no Bracuí, né? E é verdade que em Angra não venta? Ou Ali só venta naquela na região, segunda-feira?
Não, o problema é o seguinte, né? Ela venta durante a semana. Né? Na verdade, o problema que tem, eu brinco com o pessoal que estava ali, que o pessoal fala, mas aqui não venta, e chove muito. Eu falei, é uma questão de lógica. Para quem mora a bordo, que foi o meu caso lá, todo dia é domingo, começa aí, né? Então, todo mundo é domingo. Então, para mim, sempre fez bom tempo nos domingos. Primeiro ponto. O que acontece? O cara vem para passar o sábado e o domingo. Se tiver um bom tempo no sábado e um tempo ruim no domingo, ele já perdeu metade do tempo dele, né? O que acontece é que as pessoas vêm com um prazo de calendário e esquecem de combinar com a natureza. A natureza ela não tem, ela tem a lógica dela, ela não quer nem saber o que a gente quer fazer, entendeu? Então, o que acontece? Se você pegasse e não tivesse que se atrelar a sábados e domingos, fosse nas épocas corretas, você tem vento. É vento fraco? É vento fraco, especialmente na parte interna, que é a parte até mais bonita dela, né? Na verdade, o problema não é nem tanto o vento. O problema dali daquela região é que você tem muita pedra. Então, por exemplo, você sai de um trecho A para o trecho B e tem várias lajes ali. Então, a navegação fica chata. Se você for navegando, velejando, então fica mais complicado. Os trechos melhores para você velejar são ou mais abertos ou então por fora da Ilha Grande, né? Só que as melhores praias, mais bonitas, assim, quer dizer, não é as melhores, né? Você tem do lado de fora, tem tão boas quanto dentro. Mas o que acontece? Com boa estrutura, para quem quer, ali dentro, né? Então, o que acontece? O pessoal prefere não velejar ali, vai no motor. Por quê? Porque se você for no motor, você consegue desviar mais facilmente, né? E não tem que se preocupar. Você vai numa linha reta e acabou, não está esquentando a cabeça, dá só uma saída da. Agora, logicamente, o vento dali é bem menor do que o Nordeste. Aqui é uma maravilha. Por exemplo, está aqui, eu estou numa poita. Se eu soltar o barco e levantar, se eu soltar o barco já começa a navegar, né? Se eu abrir a grande, ele solta, ele vira, eu vou até o canal dali do Aratu e consigo até ir um certo tempo só com a grande, né? Aqui é muito comum, a gente faz o seguinte, sai, levanta, né? E você dá para levantar as velas tranquilamente e vai até ali no outro ponto e volta, né? Aqui você passa pela Marina Aratu e vai até o ponto seguinte, né? Vai praticamente quase que um través, né? E vai até o final, onde tem um Belove ali, e volta. E se você quiser, é muito comum dos fins de semana, o cara não quer ir muito longe, né? Tá o tempo meio nublado, tá chuvoso. O que ele faz? Ele fica velejando, dá uma velejada aqui. É ótimo aquilo ali. O Nordeste tem vento constante. Quer dizer, na verdade, é a partir do Espírito Santo, né? A partir do Espírito de Ventória, né? Que não é Vitória, a gente brinca de Ventória, né? Você tem ventos mais constantes, né? O pessoal, a cidade originalmente chamava-se Vitória. Para nós, velejadores, chama Ventória, né? Então, o vento é bem mais constante, né? Então, facilita mais para você vir. Agora, qual é a vantagem do Nordeste? Você tem vento, especialmente a Bahia. Os ventos são um pouquinho mais... Nordeste e Sudeste, né? Então, são ventos bons para você andar. Então, não é como você vai sair, por exemplo, daí de Santos, vai para Ilhabela. Tem dia que você pega um contravento danado. Aqui pega, mas é muito pouco. A maioria tem. E a Bahia tem uma extensão muito grande, né? Então, isso ajuda. Além do mais, é outra coisa você ficar navegando todo com roupa de tempo, né? Todo agasalhado, entendeu? E você navegar aqui de camisa, sem camisa. Não faz inveja. Não, vamos voltar para Santos Rio, que você já começou a me fazer inveja. Aqui tá, ontem aqui fez 4 graus aqui na minha cidade, aqui em Ribeirão Pires. 4 graus. Você vai me falar de velejar de bermuda e camiseta? Mas, olha só, aqui está menos 2,4 aqui. Menos 2,4. Tá aí, tá aqui, ó. Eu estou vendo aqui, ó. Está dentro do congelador aqui da geladeira, que eu tenho uma marcação aqui. O congelador está em menos 2,4. Está aumentando e vai quase 22. Tá lembrado. Eu tenho um digitalzinho ali. Ele vai até 4,5. Vai dar a mesma coisa. Então, tudo bem. Tá vendo como é que é tudo parecido? Bom. Bom, eu não vou nem falar que eu botei essa camisa. Eu não vou nem falar que eu botei só essa camisa para poder fazer parte da live. Vamos pular essa parte. Eu sei. Você estava... Eu não sei como é que você estava aí. Deixa eu te perguntar outra coisa. Restinga da Marambaia. Eu acho ela, principalmente à noite, ela um pouco problemática, porque é difícil de ver. Você concorda? Discorda? Porque você vê terra lá no fundo, né? O que acontece na Restinga é o seguinte, né? Cada um tem a sua lógica, né? O que todo mundo concorda. Ela é ruim porque, como ela é bem baixinha,
você tem uma falsa impressão de que é tudo reto e que tem calado, que não é, né? E você vê as luzes, você acha que elas são as luzes de terra, não é, né? E volta e meia acontece um galho. Eu tenho uma lógica que é simples. Eu ando na faixa de 30 metros. Pronto, acabou. Seguia pela Vou na profundidade. Fez o Vou batimétrico. pela batimétrica de 30. 30, 35, você passa Ágil, aquela né? pedrinha que tem ali, acabou. Simples. Você saiu, anda naquilo Mas se é ali, então não tem que contravento? esquentar a cabeça. Mas se é Mas contravento, aí aí como é que você faz? O 30 é o teu eu limite? iria um pouco mais. Exatamente, aquilo ali é o deadline. Né? Quer dizer, aí, na verdade, dá para você ir bem mais perto. Quem é da área e conhece, chega ali na beiradinha. E se você tiver com um plotterzinho, dá para você fazer isso. Né? Mas aí que tá. Se você tiver de noite e não quiser esquentar a cabeça, aí é que tá. Né? Eu tenho um cara que é muito fera, que é um argentino que veleja muito bem, o que é um pleonasmo, que é um argentino todo que veleja bem, que é o Carlos Blanco, né? Que sai no barco dele, que é um 30 pés. Ele sai de Buenos Aires, vai até Refém, corre a revista em solitário e volta. Né? Sim, eu E ele conheci anda ele. muito, e ele sai e roda bastante só lá. E ele diz, não, eu não tenho problema. Ele vai lá fora, é isso que eu tenho que fazer. Né? Então, se você está de noite, se está de dia, eu, inclusive, não gosto de andar naquela parte de dentro por um motivo simples. Porque, especialmente à noite ali, tem muita rede. Né? É outro problema que nós temos na nossa costa. Né? Eu já tive uma vez com um barco com uns amigos, né? Estava com o Napoleão e a gente pegou uma rede ali, entendeu? E um galho. E o cara, todas as redes estavam num ponto, o cara botou a rede sem sinalização e do lado trocado, né? E foi um roxo, né? Pegamos a rede lá, tá? E por sorte o cara estava relativamente perto, tivemos que cortar a rede, mas isso nos enroscou, foi um galho, né? Nós só fomos conseguir tirar aquilo ali. No início foi lá quando chegou em Jacarepaguá, ali, né? Ali do lado da Barra, né? Que a gente, lembrando, no Recreio dos Bandeirantes, que um dos tripulantes mergulhou e a gente conseguiu, já era de dia, né? E a gente conseguiu fazer isso. E o resto foi quando a gente conseguiu que o Ricardo Amar Sem Fim, que é bom ter amigos nessas horas, né? A gente parou lá na Urca e o Ricardo, muito gentilmente, o amigaço, não, cara, negão, vou lá. Foi lá, mergulhou, ficou 1 hora para tirar o resto da rede que estava lá. Né? Nada como ter amigos na praça. Né? É verdade. Sabe, Napoleão é meu vizinho. Se você andar... Oi? Napoleão é meu vizinho, ele mora a 400 metros daqui. Napoleão é safo de Marighella. Então, se você anda nessa faixa de 35 metros para lá, você minimiza essa questão. Né? Bem mais, eu acho bem mais fácil. Mas é uma questão de lógica, cada um tem a sua. Né? Então, essa é que eu gosto. Né? A Restinga ela tem iluminação, né? Tem lá sinalização, a Laje da Marambaia, né? Não a Restinga. Isso, mas só que a gente tem um probleminha que nem sempre elas funcionam, né? Pelo menos aqui para São Paulo, ali Ubatuba, Ilha Vitória, Búzios, volta e meia não está funcionando, que é um probleminha que a gente tem aqui de manutenção, né? Não é infelizmente não é das melhores. E chegando ao Rio, o que você conta para a gente aí? O que faz? Passa por dentro das cagarras, por fora? Chegou ao Rio é tudo bom. Chegar no Rio é tudo de bom. Chegou no Rio tá bom, né? Eu brinquei com a turma, né? Quando a gente pegou a madrugada de manhã, a gente já estava no final quer dizer, era o final do dia, né? Quando começou a clarear o dia, nós tínhamos passado por Jorge Grego e aí veio. E aí acontece aquilo que eu brinco muito com o pessoal, que é o seguinte: você está em São Paulo, né? É incrível. Você vai por terra, né? Por São Paulo, aí está aquele tempo ruim. Você atravessou para Paraty ali, pronto. O tempo clareia é uma coisa, né? Aí eu fico falando uma brincadeira com meus amigos paulistas, que a gente não pode perder a chance, né? Aí eu mando umas fotozinhas, tá vendo? Ó, clareou aqui depois da divisa. E não foi diferente, né? Aí o que aconteceu? A gente estava aqui roupa de tempo, todo mundo molhado aquilo ali, passou dali, deu aquele sol, todo mundo tira casaco, fica de sem camisa. Aí eu brinco, pronto, bem-vindo ao paraíso aqui. É outra coisa. Mas aquela visão é demais, né, Maurício? Ver o rio chegando do mar. Não tem. Você pode rodar, quer dizer, eu não sou tão rodado assim, mas já rodei um bocadinho, né? Já fui para o Caribe, já tive o prazer de vir da França para cá,
já rodei um bocadinho, mas, cara, a visão do Rio de Janeiro, você chegar de qualquer lado, realmente é muito bacana. Você entrar ali é muito bacana mesmo, né? Mas o que acontece? Aí é a mesma coisa. Uma vez o Felipe, né, estava com e foi entrar num ponto, porque ali tem muita correnteza, né? E aí é a mesma coisa. Depende de qual é a correnteza e de onde que você vai, né? Normalmente, se você está andando bem ali fora, você vai e joga e entra direto por ali na hora que for, né? Se não for, vai ter que analisar a correnteza para checar. Dessa vez, teve uma época que ele perdeu no ano retrasado uma regata por causa disso, né? Quando ele chegou ali, eles ficaram parados, estava com pouco vento. Dessa vez aconteceu praticamente a mesma coisa. A gente estava indo no rumo da boca da Bahia, né? E aí, só que até chegar lá, porque ali parece perto, né? Mas é longe para chuchu, né? É longe. Ali, exatamente. É tipo você andar a Restinga, né? Você parece, pertinho, dá uma volta do caramba. E aí, quando foi chegando lá, foram mudando não só as condições, né, de vento, como também de correnteza e tudo. E quando nós chegamos ali, já estava o vento já tinha merrecado, né? Então, barcos que passaram pela gente, né, e abriram mais, acabaram cruzando na nossa frente, bem mais lá na frente, né? E a gente começou a andar mais devagar, não teve. Aí nós demos o azar de encontrar um cara com uma rede enorme e o cara não deixava a gente queria passar por um lado e ele não queria deixar porque ele estava com uma rede ali. A gente ia tentar passar pelo lado mais próximo de terra, né? E cambar. Resultado, tínhamos que abrir mais, seguir e fazer contornar pela outra ponta da rede. Isso foi um problema, porque se você está a motor, é molezinha, você contorna, né? A gente que estava em regata não tem jeito e a gente cambou e aí cambou bem no negativo, né? E aí para andar foi um rolo, sem vento fazer isso aí. Então nós perdemos mais de uma hora nisso, né? Foi tipo uma hora até você chegar em cima e um pouco mais, uns 40, digamos uns 50 minutos, e mais para descer. Só que isso, em termos de regata, é uma eternidade, né? E aí o que vai acontecendo? O vento que estava... Aí vão se somando os problemas, né? A gente diz que, do mesmo jeito que um acidente não tem só uma causa, né? Nesse caso, a perda de uma posição também não tem só uma causa. Aquilo foi uma, e aí quando a gente desceu, o vento já estava merrecando, e aí a maré estava virando. E aí nós começamos a andar mais devagar. A parte final foi um rolo, né? Para você ter uma ideia, para a gente conseguir montar aquela boia foi uma vitória. A gente comemorou como se tivesse ganho a Copa do Mundo, né? E nós fôssemos a equipe, né? Porque a gente tinha hora, que a maior parte do tempo a gente olhava, e aí a gente estava montando uma pontinha ali, né? E havia uma sequência de luzes, eram 8 luzes. E eu via normalmente, eu contava, tinham 5 luzes. E aí a gente olhava, a gente sentou, ajeitou o barco e ficou todo mundo parado, aguardando, porque não podia se mover, porque senão as velas morriam e o barco voltava para trás. Aí eu olhava 5 luzes. De vez em quando eu via 6. Aí, oba, andamos. Daí a pouco voltava para 5. Daí a pouco ia para 6. Então ficou assim até a gente conseguir montar, de madrugada, né? Mas foi, não, ó, a Santos Rio, ela como regata, ela tem essa característica também. E me corrija se eu estiver errado. Você chegar até a boca da barra é uma regata. Entrar na Bahia é outra. E muitas vezes é até meio injusto. Quando eu fiz essa regata e terminei, foi meio assim, porque a gente chegou na boca da barra às 6 horas da manhã, estava meio que todo mundo lá, porque ninguém conseguia entrar. E ali começou uma outra briga para entrar. Aí, no nosso caso, a gente perdeu a boia, fomos quase até a ponte Rio-Niterói, depois voltamos, porque a corrente ali sem vento é um rio, né? Ali é o rio mesmo, né? E eu tenho uma história boa para contar para vocês, e para você também, Maurício. Uma vez ele estava saindo, quando chegou o erva doce lá da Alemanha, de Portugal, na verdade, do Eduardo, ele me chamou para trazer o barco com ele, né? E a gente saiu 5 horas da manhã do Yacht Clube do Rio de Janeiro, e de noite ali eu não conheço direito, né? Eu naveguei pouco no Rio. Só que eu estou ligado nas luzes. Aí eu olho, saindo do Yacht Clube, eu olho para minha frente ali, eu sei que eu vou virar a Boreste para pegar o canal e ir embora. Mas ali na frente eu vejo só luzes verdes. Daqui a pouco só luzes encarnadas. E eu tentando achar o canal ali, né? E era só verde. Depois dava uns 2 minutos só encarnada.
E eu ficava encafifado com aquilo, mas indo para aquelas luzes, que era o canal. Sabe o que que era, Maurício? A avenida em Niterói eram semáforos. Eles ficavam todos verdes, depois todos encarnados. Eu ia parar em Niterói. Ali é o seguinte, aconteceu uma coisa parecida uma vez que a gente estava com um barco de um amigo, a gente chegou em Santos de noite, né? E a gente veio, né? Era a primeira vez que a gente entrava em Santos, né? E a gente vindo, entrando, e a gente via só as luzezinhas assim, a gente via aquela... Mas é que Santos tem uma facilidade porque tem as luzes da cidade, dos postes ali, né? Aí marcava assim. Mas a gente via uma coisa parecida com essa, né? Que tinham luzes vermelhas e verdes, mas dava para entender que aquilo ali não era no mar, era de terra, né? Ficava mais fácil, né? Agora, voltando à regata, o que acontece? Isso. Mas voltando à regata, o que acontece? Qual é a vantagem de uma regata de percurso, né? Que é diferente de uma regata triângulo Barta-Sota? É porque você tem várias regatas numa só. Cada trecho tem uma especificidade, entendeu? E aí você tem que fazer uma tática para ali. Por exemplo, se você fosse... você andou na frente do Canchu até Ilhabela. Só que Ilhabela, o Canchu já teve lá um bom tempo e ele ganhou lá e ganhou bem lá, né? Então ele conhece a raia. Você também conhece. Mas aí o que acontece? Mas eu tinha o Jonas, eu tinha o Joninhas. Joninhas Muro estava comigo. Tá. E é outra coisa, porque o Jonas é outra coisa. Mas supondo que você não tivesse, ele ganharia de você porque ele conhece um pouco mais a raia. Quer dizer, fora essas escolhas aleatórias, né? Então o que acontece? São outras regatas, né? Entendeu? Então, você tem até Ilhabela é uma, até você ir a Ilha Grande é outra, e a outra é depois ali. Então, são pelo menos 3 regatas numa só, entendeu? Que tem experiência. Aí você pega o Jonas, é molezinha, ele escolhe. Se você for com o Jonas, se você for por dentro ou por fora, não tem jeito. O outro cara vai ter que correr. Qual é o melhor vento? É por dentro. Ele foi por fora, ele vai faturar. E o contrário também, não tem jeito, né? Cria da área, né? Então, é aquele caso, ele conhece bem não só aquela raia, como outras, né? Ele é muito safo. Mas o que acontece? Aí é que está a diferença, né? Então, você sai, pegou um trecho, depois outro. Então, é por isso que eu gosto de regata de percurso. O que eu fiquei cansado de regata, de triângulo Barra-Sota, é que é o seguinte, sai o meu barco e o seu. Aí eu sei que eu não vou ganhar de você. O que eu faço? Eu largo e começo a sujar o seu vento. Entendeu? E aí eu fico só o tempo todo assim nessa questão. Fico só sujando seu vento, sujando seu vento. E aí você não consegue velejar, entendeu? E é uma coisa. Numa regata de percurso, não tem, por exemplo, numa Santo Rio, você não vai conseguir sujar o vento do cara a 200 milhas. Não tem como, é complicado. Vai correr 300 milhas, você vai ficar marcando um cara? Não vai. Você vai correr 640 milhas, que é metade da Eldorado Brasil, você tem que ir 640 milhas e depois voltar 640 milhas. Não tem como você escolher e ficar marcando um cara, entendeu? 1.300 milhas, não rola. E aí você vai para o inferno, né? Porque você é muito mala, né? Escala. Não, vai para o inferno e sem escalas, né? Vai direto, não passa nem pelo purgatório. Então, o que acontece? Você vai pegar e vai fazer uma rota, vai fazer uma escolha e vai voltar. A coisa mais gostosa que tem para quem corre a refém é isso. Sai todo mundo junto, aquilo tudo emboladinho. Montou a Baía Norte, o que aconteceu? Aí vai andando um bocadinho e vão se espalhando. Quando chega ali na altura de uma pessoa de noite, você vê aquilo, não tem ninguém do seu lado, né? Aí o que acontece? Quando você chega no dia seguinte, no domingo, sumiu todo mundo. Sumiu todo mundo. Aí você navega sozinho, você pensa, nego desistiu. Quando você está chegando lá na pé da ponta da sapata, o que acontece? Aparece todo mundo, parece que está todo mundo brotando. Os caras brotam, não é só a gente brinca que o farol boia, mas os barcos também boiam. Parece que os caras vieram por baixo, como submarino, aparece ali, começa a montar todo mundo e chega todo mundo colado. Então, isso é que eu acho que é a graça de uma regata de percurso, né? E aí nós vamos ver quem é que escolheu a melhor rota, né? Então, acho que isso é gostoso. Agora, uma coisa muito importante... Sem tirar o mérito de quem corre o triângulo Barra-Sota, né? Que também são interessantes. Mas é questão de escolha, né? Mas, por exemplo, quem está acostumado a fazer regata Barra-Sota, regata curta, regata de 1h30, 2 horas e volta para o clube, quando faz uma de percurso dessa, se defronta com um desafio que é velejar
não navegar só, mas velejar à noite, né, Maurício? Velejar à noite é tudo completamente diferente, não? Tranquilo. Eu costumo dizer que à noite todos os peixes são pardos. Aí o cara fala, não, mas não é gato, cara, é gato em terra, né? No mar os peixes são pardos. É outra coisa. Eu prefiro sempre, isso é uma coisa que eu aprendi com o pessoal que é cruzeirista. Se você vai chegar num local, mesmo que você conheça, procure chegar de dia. Porque você, por mais que você conheça, né, sempre fica ruim de você. Você pode ser enganado por alguma coisa, né? Agora, em regata não tem jeito. Em regata você tem que se virar e chegar ali. E aí o que acontece? Você perde uma série de referências visuais que você teria, né? De dia, né? De dia é fácil. Você está olhando aqui assim, você tem um ângulo maior. É como você dirigir à noite. Dirigir à noite exige muito mais cuidado, né? Do que você de dia, né? O seu ângulo, quer dizer, o seu raio de distância é só o do farol, né? Que não é tão grande, mesmo quando você tem o farol alto, né? E o que acontece? Quando você está de dia, não, você não só está vendo a estrada, como está vendo o resto. Então, e a lógica é parecida. Você está aqui, se você sentir o vento, você vê o ponto que você está lá e você sabe. A gente, no meio do caminho, a gente descobriu que quando a gente já estava no trecho de Ilha Grande até ali, até a Boca da Barra, no meio do caminho nós começamos a notar que naquele rumo a gente não conseguiria manter, porque a gente estava com o rumo que era proa na Baía de Guanabara, na entrada. E a gente foi dando uma folguinha ainda para botar na poupança, mas mesmo assim não teve jeito. Então a gente teve que cambar para lá de fora, né? Cambar para o mar, né? E só que isso, se fosse de noite, você não vê, porque você vê aquele monte de luz, você não sabe o que é, entendeu? Aí você tem um plotter para te dar a dica de onde é que você está, então você não fica mais difícil, né? Então acho que isso que é uma especificidade da regata de percurso, que é também uma grande vantagem. E quando você está numa regata daquelas de mar aberto mesmo, tipo Noronha ou Eldorado Brasília, você não vê nada, não tem nada. Aí acabou, é 360 graus água. Então aí você tem que usar mais. Está certo que na Refeno o vento é favorável, é mais fácil. E agora, na Eldorado Brasília, não, é contravento. E aí, se você errar um pouco de ângulo também, você ferrou. Tá, o cara vai dizer, mas isso acontece também na Refeno. Sim, mas na Refeno é diferente, porque como o vento é favorável, você pega um rumo e consegue manter. Né? Lá, você não tem que cambar, né? Lá no tanto, lá ou não, você pega lá na Eldorado Brasília, você camba várias vezes. Né? E aí, cada cambada é uma outra regata. Né? Aproveitando aqui que você falou disso, o André Zanetti fez uma pergunta aqui para você, se quando você está em regata, você usa algum aplicativo no celular, ou tablet, e a galera pode perguntar, viu, gente? Maurição, ele responde. Na verdade, a gente usa o plotter, né? Tem muita gente que usa aplicativo, né? Mas eu não sou especialista em aplicativo, né? Aí, nesse ponto, é claro que se você tiver um aplicativo, é óbvio, o cara vai te colocar todas aquelas especificidades ali e vai te dar uma rota, né? Mas o que a gente costuma fazer, né, que é o correto, quer dizer, para a gente, né? Você tem ali, você tem o plotter, você tem o ponto, e aí você calcula até onde você vai, porque vai mudando à medida que você está no barco, né? Vão mudando as condições, né? E aí você vai usar se tivesse que usar, porque na verdade eu nem sei se é possível utilizar aplicativos aí, pelo menos que eu saiba não deveria usar, né? Mas o que acontece é que você usa quando você está cruzeirando, né? Mas aí o que acontece? Você teria que ter um cara só para fazer essa navegação, isso aí, né? Que aqui numa equipe profissional você até tem, né? Mas na verdade o que a gente está ali, a gente vai lendo o mar, né? Vai vendo, não, aqui tá desse tal jeito, a gente tá cambando, e tá perdendo, esse bote tá mais negativo, né? Então a gente vai se habituando. E na regata de percurso não tem aquela necessidade de toda hora você estar mudando, né? Então é mais vantajoso. Você não precisa tanto disso. Você pega e vai embora e vai lendo as condições, né? E vai acompanhando. Essa é o lance. E comida, Maurício, que é outra especialidade sua. Eu já faço a sua pergunta, Sérgio. Comida.
que você faz numa regata como essa? No cruzeiro, a gente sabe que não vai ter comer rango melhor do que o seu. Mas, por exemplo, 2 dias de contravento, dia e noite, barco adernado, como é que você faz? Na verdade, a gente tem que preparar, ter coisas prontas. No caso do Beleza Pura, eles fizeram uma coisa ótima. Eles compraram uma quantidade boa de rango e a gente fez no forno, sabe? Então já vinha embalado, individual. E foi ótimo essa escolha, porque as condições ficaram bem mais duras do que a gente esperava, né? Mas o que eu faria se fosse, por exemplo, no 345 que a gente está indo ali? Né? O que eu faria, o que eu fazia no meu. A gente faz sanduíche, um monte de sanduíche. O que a gente faz? Eu não recomendo, numa saída dessa, logo de início, você, não, vamos pegar um almoço bem forte, porque cada pessoa tem uma qualidade, uma especificidade, e pode acontecer o quê? Você pode passar mal, você balançou lá, o cara não vai. Então, o que eu recomendo? Comidas mais leves, né? Então, os sanduíches são perfeitos para isso, né? Então, você prepara. A outra coisa que eu acho bem legal é você pegar um lagarto, né? Você faz um lagarto recheado, né? E você prepara, você faz ele antes, faz em terra, assa, deixa e corta em fatias. E aí o que acontece? No primeiro dia, o que eu recomendo, por exemplo, não como numa regata como essa? Você vai e vai com sanduíche, tá? Porque a boa parte do pessoal você fica na borda, você tem que ficar na borda. Então não dá tempo de você descer e fazer aquilo ali. Eu já fiz regaia em rango, já fiz assim, no Eldorado Brasília, a gente fez rango e tudo, porque são muitos dias, não tem jeito. Não tem como você botar, quer dizer, não é que não tem como. Na época era complicado você botar sanduíche nesse período todo, né? E acaba complicando a guerra, né? Mas o ideal é você vai e só faz um rango no dia seguinte, né? Se os ventos estiverem, se o mar estiver legal, dá para você descer e fazer coisa. Uma outra coisa que é boa, especialmente à noite, é sopa, cara. Sopa é uma coisa legal. Sopa. Faz uma sopa e seja prático mesmo. Sopa é Pega vida à noite. Exatamente. Cara, não tem coisa melhor do que você estar no turno, aquilo lá, especialmente em beira, e aí, cara, vem alguém, desce aqui, pega aqui uma canequinha, toma uma sopa. Cara, você fala, não, agora essa regata pode durar mais 4 dias que eu aguento, entendeu? Então, durante o dia, Então, comidas porque leves. esse é o ponto. Você comer bem na medida do possível, né? A sopa nessa noite aí que você lá na borda com as perninhas para fora, ela te dá um ânimo, ela é uma companhia, né? É impressionante, ela te restaura as forças, né, Maurício? Aquece o corpo e a alma. Tem mais 2 perguntas aqui do Sérgio Seta. Ele manda as 2 perguntas aqui. A primeira é se você usa linha de vida, e a segunda, linha de vida e o cinto, o colete, e a Eu vi. segunda aí, qual é a maior felicidade de morar em um veleiro? A questão da linha de vida, ela é fundamental, né? Não só a linha de vida, como em alguns casos você usar colete, né? Em algumas, especialmente à noite, né? Mas a linha de vida é fundamental. Quando eu sou meio chato em algumas coisas, sabe? Quando eu estou no comando, eu não aceito que à noite alguém esteja sem colete e sem a linha de vida, sem usar a linha de vida, né? Você tem, na verdade, a linha de vida é aquela linha onde você tem que prender o seu cinto, né? Então, se o cara não tiver com cinto, para mim, não pode, especialmente em mono. Em multi tem uma certa especificidade que dá para você fazer. Por exemplo, no meu barco, ele tem tipo um muro, né? E você trabalha dentro. O cockpit é um muro alto, né? Ele lembra muito o Trinidad 37, assim, né? Que é alta, que você tem aquela áreazinha de trabalho. Então, é mais ou menos assim. E também tem o Thor, né? 6 alguma coisa, 6.5, se não me falha a memória, que é um barco também que tem aquilo ali, 12,5. né? E 12.5. Aí ele tem essa característica. Mas é fundamental, aquilo é uma segurança, porque de dia, se cair alguém, a gente acha que é moleza. Não é, cara. Você conversa com quem já fez teste, é só treinar. É horrível. O cara cai. Se tiver pouco vento, você volta e tranquilo. Se não tiver, é mais complicado. À noite, cara, é caixão e vela preta. Não tem jeito, entendeu? Se o cara tem que estar... E o cara tem que estar com aquele colete, que é o colete de mar mesmo, que tem luz, está com apito, entendeu? Aí a tripulação... Aí o cara fala, eu estou certinho, vai dar. Não. Até que você pega e vê e volta para buscar o cara,
É complicado isso. A gente pensa que, não, é só voltar, estou vendo. Não dá, você não vê à noite, tem ondas. Se o cara não tiver com colete com luz, você não vai achar o cara, entendeu? E aí o que acontece? Aí o que é bom? Por que você tem que ter um colete que é o colete de mar mesmo, de mar, que eu digo mar aberto, não costeira, né? Ele tem um apito, e aí de noite você apita, entendeu? Outra coisa, caiu na água, tem que já ter a boia ali pronta para você jogar para o cara, porque não, às vezes não dá, o cara caiu ali, é aquele caso, é igual o cachorro que caiu da mudança. Você está aqui no cockpit, de repente você está dentro d'água. Você sai, você não sabe cadê o barco, você não sabe nem onde. Você quer subir. Nunca aconteceu comigo, né? Espero que não aconteça, mas eu fico imaginando, você está aqui, de repente você está cheio de água. O que é isso? Entendeu? E aí você sai, você não sabe onde é que está, se o Eu barco está acho que nas esse suas costas. segundo, eu não quero que ninguém daqui descubra nem de lugar nenhum, mas eu acho que o instante que você cai, vê o barco indo, é o instante de maior solidão que um ser humano pode passar na Terra, né? Porque é aquele Deve segundo ser, cara. que, meu, Perfeito. Complicado. Você imagina, você está aqui, de repente você está lá e você descobre, aí você fica lamentando de não ter, se você não tem, né? Você fica lamentando de não ter o cinto, depois de não estar com o colete, é um problema sério. Então, eu sou meio chato nesse negócio. Eu digo, à noite não quero, não precisa usar, mas também não sobe no cockpit. Simples assim. também, comigo também. Você tem duas coisas, ou você usa o material ou você não sobe. Simples, não tem jeito, né? Porque é complicado, né? Então, especialmente você ir fazer uma coisa. Eu já tive numa regata aqui, foi interessante. A gente estava em 3 pessoas na Refeno. E aí houve 2 problemas. Primeiro, a gente estava ouvindo um barulho, né, na proa. Mas barulho. E olhei por dentro, nada, né? Não desceu nada. E aí, periodicamente, havia uma pancada. Eu falei, putz, só pode ser uma coisa. A âncora soltou. Aí você tem à noite ir para lá. Eu já estou mais ou menos safo aqui, tranquilo. Aí ficaram os 2 caras ali, eu saí, prendi o cinto, né? Tudo direitinho, na linha de vida. Legal, fui lá, né? A gente administrou mais ou menos, mudou a rota para facilitar. Porque é outra coisa. Se você vai fazer uma manobra dessa, mas eu estou em regata. Tava. Você não está mais. Essa manobra você tem que para a regata, safa aquilo e depois volta para a regata. Isso é que tem que ser, né? E aí você colocou numa posição um pouco mais fácil até você fazer a manobra. Na Santo Rio houve um problema parecido. Houve um problema lá. E eu não sou horrível com nome, sempre fui, né? Mas o rapaz que era o nosso proeiro, o cara é safo de mar e guerra, o menino, né? Entendeu? O cara é muito bom, um cara magrinho, parece um cara, um ágil pra cacete, né? E aí eles tiveram que fazer uma manobra com essa, de segurar, prender a âncora, que soltou e deu até uma batida ali. Na Refeno que eu fiz, a gente teve que preparar, soltar e prender de novo. Ela tinha puxado, mas com tanto aquela batida que fica batendo, né? Que o barco fica lá, tum, 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 batendo, né? Aí acaba soltando, se estiver só na coisa. E a gente não lembrou. Foi falha minha também, que deveria ter lembrado isso, né? Porque, afinal de contas, eu era o mais experiente do grupo, né? Então, já tinha feito várias vezes. Então, eu até acho que eu deveria ter pensado nisso, embora o barco não fosse meu, mas eu acho que cabe a gente, todo mundo, pensar nisso aí. Não que os outros não fossem experientes, mas eu já sabia disso porque já tinha acontecido em um outro barco. E na hora, naquele troço lá, eu imaginei que alguém tinha feito, ou nem lembrei disso. E aí depois também houve um problema com uma das velas que estava enrolada, aí eu tive que ir lá também para soltar lá na proa. Mas se você está com aquilo ali, também fica mais fácil. Numa travessia da França para cá, a gente... Olha, uma coisa que eu faço, eu tiro em travessia oceânica mesmo, que afasta de terra mesmo, eu tiro o ferro da proa. Eu levo lá para trás. Eu não deixo ele lá batendo. Porque o mar leva. O mar, quando quer, ele leva. Mas, na verdade, se você colocar aquele outro cabinho que você prende, resolve isso, né? Resolve. Deveria fazer. É que a gente não prendeu, né? Uma outra travessia, quando a gente veio da França para cá, teve um problema com o enrolador, porque o enrolador desse barco que a gente trouxe, ele não era de cabo, era fita, né? Era uma coisa nova, fera, bonitinho, tudo bem. Só que o seguinte, quando você faz, solta, puxa, ele acaba virando um rolo. Ele fica fino. E aí aconteceu o problema, a gente teve que ir lá, e fomos eu e o dono, fomos lá na frente, tivemos que costurar.
claro, na hora que aconteceu, a gente estava com vento favorável, né? E também não teve tanto problema com relação que o mar não estava tão ruim. A gente saiu de um lugar com o mar mais puxado, né? Mas nesse local a gente não teve tanto problema assim. A gente já foi na hora. E o pior, a gente descobriu que como é que chama? Que a fita estava gastando. Nós tínhamos que cortar e costurá-la de novo, né? Entendeu? Mas aí deu para fazer tranquilamente, sem problema. E as condições estavam boas, era de dia, deu para fazer, né? E a Tá. felicidade Agora, de morar a bordo? Cara, cada um tem a sua lógica, né? Para mim, a gente estava comentando isso ontem. Eu estava com amigos aqui a gente juntou uma turma tudo que mora a bordo, aí os caras pediram uma pizza, tá? A gente estava batendo papo, né? E se falando sobre a questão da questão dos preços, né? Que a gente dos barcos que mais que duplicaram, né? Em função de pandemia e tudo, né? Aí o que aconteceu? E aí, eu até brinquei, conversei com o pessoal, e eu lembrei que um amigo meu vendeu um 395 e vai comprar daqui a 2 anos, né? Claro, ele mora em terra, dá para fazer. Aí eu até falei, rapaz, se eu tivesse coragem, eu voltava para a terra, sabe? Mas eu não consigo me imaginar morando em terra ainda. Não vou dizer que eu não vá fazer. Uma hora eu sei que vai ter, se é possível. Eu moro desde 2009, né? Mas é uma questão de lógica. Eu gosto disso, né? Eu acho que, para mim, é um prazer estar aqui. Claro que qual é a vantagem maior que eu acho? É que a gente brinca, né? São algumas vantagens. Não é o fato de a gente brincar que todo dia é domingo, não, né? Porque a gente quer, hoje é domingo segunda, hoje é domingo terça não, né? Não é esse o caso. A vantagem que eu acho é você ter a liberdade de ir para onde você quer. Você pode fazer isso em terra também. Você tem um carro, você pode morar, que é o que eu pretendo fazer se um dia eu tiver que parar, quer dizer, quando eu tiver que parar, um dia vai ter que parar, não tem jeito. A gente sabe, né? A idade vai chegando e o corpo também Sei disso aguenta, não. né? Uma hora vai passar, né? Eu espero que demore, né? Eu tô com 68, vou chegando daqui a pouquinho, tô com 69, daqui em outubro, né? Já considero que eu tô com 69, mas um dia ela vai chegar, né? E aí eu vou ter que preparar para ir para isso. Então, uma coisa que eu gostaria era morar em lugares diferentes. É uma lógica, né? Então, o bom é isso. Você está parado no mesmo lugar, é impressionante. Eu bato fotos aqui e mando bom dias no Face, no grupo aqui que eu faço parte, né, daqui da Federação de Vela. Você olha todo dia, e isso no mar, você que veleja muito também sabe disso. Não adianta, eu adoro o nascer e pôr do sol, digo isso. O pessoal diz, mas não é tudo igual? Não é. Eu tenho fotos, eu ainda tenho vontade de um dia, né, fazer o seguinte, fazer um ano em nascer e pôr do sol. Eu tenho um nascer e um pôr do sol para cada dia. Dá para fazer bem mais do que 365. Então, eu gostaria de colocar todos os nasceres do sol e todos os pôr do sol. É muito legal isso. Então, mesmo no mesmo lugar, sendo ali, cara, é impressionante. As nuvens mudam. Então, isso é legal. Você muda cada dia, você está aqui. Eu bato fotos aqui do Aratu, né? Especialmente do entardecer, que é muito lindo, né? E posto direto, tanto no Faz a Face gente passar quanto raiva, no né? nosso grupo. Não é, depende do ponto de vista. Eu, quando recebi essas fotos, eu estava em terra, aquilo serviu para mim de incentivo, né? Eu pensava, eu quero estar ali. Então, é uma questão de referência. Eu estou mostrando para vocês o que vocês podem conseguir, que você vai conseguir também, todo mundo pode conseguir, né? Então, é aquilo ali. Uma época que eu fiz, eu peguei botei uma foto de uma ilha com dessas, nem sei de onde é que é, devia ser Polinésia, com um veleiro ali. E eu todo dia era o papel de parede do meu computador. Eu dizia assim, eu não posso esquecer que esse é o meu objetivo. Eu estou trabalhando para chegar ali, entendeu? Era essa a lógica, entendeu? Então, isso aí. Então, a felicidade maior são outras. Você pode acordar, você olha em volta, você tem os velejadores têm uma solidariedade muito boa, né? Então, você nunca está sozinho. Você só fica sozinho se você quiser. Mas o estar sozinho é muito E é legal, difícil. entendeu? Preferencialmente bem acompanhado, né? Lógico, né? Então, para um casal, é muito legal você ficar aqui. Embora tenha muita gente que vive solitário, e eu acho certo. O cara tá feliz, muito legal. Você pode fazer suas comidas, você come até melhor.
Quando você vai para bordo, e eu boto isso no livro, você começa a diminuir a questão de frituras, porque senão você suja o barco todo. Só aí você tem um ganho de qualidade sensacional, sensacional. Porque você pega, o que vai acontecer? Você vai usar mais o forno, entendeu? E aí, usando o forno, você pulou essa parte de fritura, entendeu? Embora eu adoro torresmo, continuo desse jeito todo. Mas, e dá para fazer, descobri até como fazer torresmo em panela de pressão sem fazer infusão aqui. Muito bom. Por falar em livro, o Bruno pediu para colocar o link do livro. O livro do Maurição é Gastronomia em Veleiros, Receitas e Dicas para quem está a bordo. O problema de velejador quando lança livro é que normalmente é difícil de comprar o livro do cara, né? Mas eu vou dar o contato do Maurício. Você tem livro ainda, não tem? A Tati tem. Tem alguns. Na verdade, o que acontece? Eu estou numa encruzilhada, né? Eu tenho pouco. Aconteceu uma coisa engraçada. Quando eu fui fazer o livro, né? Que eu fiz esse livro por causa das minhas filhas, né? Minhas filhas um dia disseram assim: pai, você já teve as filhas, os filhos, né? E filhas, no caso, já plantou várias árvores, você precisa escrever um livro. Eu tinha vontade de escrever um livro, mas, cara, era um troço meu, assim, que podia acontecer ou não. E eu descobri que eu não ia ter paz enquanto eu não escrevesse nesse livro, porque ela começava a me cobrar. Eu acabei escrevendo o livro. No dia que eu fui imprimir, que eu tinha que imprimir o livro, né? Eu queria imprimir uns 50, 100 no máximo. Eu descobri que o mínimo que poderia ser seria 1.000. Eu falei, caraca, 1.000 exemplares. Cara, os filhos dos meus netos, meus bisnetos, vão ficar com essas caixas aqui e xingando o tataravô dele, bisavô, porque ele inventou isso, essas caixas estão por aí, vamos botar fogo nisso. Só que o livro acabou saindo bem mais do que eu esperava, né? Entendeu? Eu não tenho uma parte assim comercial legal. Eu fiz o livro e publiquei. E eu descobri que que o que tinha ali, as pessoas, um certo público gostou e começou a comprar. Então agora eu estou numa encruzilhada. Eu provavelmente, aí já vou dar um spoiler aqui, provavelmente esse livro vai virar livro digital também. Aê! Eu estou pensando em reimprimir, né? Porque ele foi feito para ter a borda. Eu ainda gosto disso. Ele é um livro pequenininho, entendeu? Só tem menos de 100 páginas. Cara, mas 100 páginas, mas é no total, né? E para você consultar ali. Mas tem uma demanda muito grande disso aí. Então eu estou pensando nisso aqui, trabalhando. Até o final do ano eu resolvo. 109 páginas. Mas eu coloquei. Hein? 109 páginas. Então, o meu demorou uns 3 anos para você entregar. Então. Cara. Bom, agora, o Mauro está aqui. O livro do Mauro, eu vendi o livro dele umas 6 vezes, os 2 que eu fiz. Porque, não, isso aqui é do Mauro, mas aparecia alguém, eu vendi o livro dele. Aí aparecia. Eu também demorei uns 3 anos para entregar o primeiro. O outro eu já entreguei, né, Mauro? Eu nem vou falar o meu, né? Porque o meu também demorou um bocadinho para pegar, né? Mas tudo bem. meu exemplar. Não, foi no mesmo dia, a gente trocou livro, lá no Toninho, a gente trocou os livros. Sim, mas eu já estava esperando aquele livro há mais tempo também. Só que eu concordo com você que você pegou, né? Estava esperando há mais tempo do que eu. Porque o meu livro foi anterior. Mas eu quero ver se eu consigo fazer as duas partes. Reimprimir uma parte, eu não quero ver esse 1.000 não, porque agora também eu já escapei desse 1.000 agora, vai ser o raio não vai cair 2 vezes no mesmo lugar, né? Então, ver se eu consigo um local para poder imprimir umas 500 aí no máximo, né? E atender ao pessoal, que eu acho legal, né? Que é a questão de você ter a parte dele a bordo, né? Eu tive que, inclusive, tirar alguns capítulos, né? A minha ideia era fazer um outro livro com alguns capítulos que tem. Eu ainda tenho o sonho, né, de fazer um segundo livro, que seria Receitas sem Conservação de Energia, né? Porque eu tive que tirar um capítulo sobre isso, né? E aí eu estou aqui, eu já faço algumas coisas, já faço carne seca, né? Estou preparando alguma coisa, estou querendo entrar na parte de conserva, né? Estou começando a trabalhar alguma coisa desse tipo assim, né? Essa é a ideia. Aqui o Elias apontou que talvez a gente não tenha terminado as variáveis da Joatinga, mas aí a gente eu vi volta... isso aí. Né? Aí quer comentar mais alguma coisa sobre a Joatinga? É isso. Aí... Travou. Que tá, a Joatinga é aquele caso, né? Só andando especificamente. Uma Santo Rio, ela não é tão colado nela, né? Você pode passar um pouco mais dali. Você passa mais ou menos, né? Ela é mais determinante quando você está indo para Paraty ou saindo de Paraty, né?
Agora, ela só será determinante se você tiver um tempo como estava naquilo ali, né? Que é um tempo mais ruim, né? Então, a gente procura passar mais longe. Esses locais complicados, a gente sempre procura passar ao largo, né? Então, para respondendo especificamente para ele, se você estiver saindo e tiver que entrar em Paraty, então você vai ter que tomar cuidado com isso, né? Porque, por exemplo, se a maré estiver vazando, não tem galho. Mas se ela estiver enchendo, você passar muito colado, vai ser pode ser problemático ali, né? Dependendo do vento e da corrente ali, né? Quando você está numa regata como a Santos Rio, você não se incomoda, você não anda tão colado em terra, né? A não ser, é muito difícil, a não ser à noite, quando acaba o vento, você vai pegar um terral, né? É esse caso, né? Então a Joatinga não, a meu ver, né? É bom consultar outras pessoas, cada um tem a sua tática, né? A Joatinga não é tão fundamental para a gente ali, tanto que a gente nem esquentou a cabeça com ela, né? Nesse problema. Mas se fosse uma regata, por exemplo, Santos-Paraty, aí dava uma diferença boa. Aliás, teve um ano que teve uma Santos Rio, você me corrija se eu estiver falando bobagem, mas que saía de vários trechos. Teve uma que saía de Paraty, não era? Um pessoal saía de Paraty, Bico de Proa, Eu não algo soube. assim. Na Só verdade, uma eu não vez cheguei foi. a saber disso. Eu não cheguei a saber disso. Santos Rio que não começava em Santos. Mas vamos embora. O Sérgio, que vai pedir música hoje, porque ele já fez 3 perguntas, mas pode fazer mais. Ele disse que ele perguntou de São Paulo para o Rio, qual a situação mais perigosa que você vivenciou? No trecho São Paulo para o Rio, cara, eu sou um cara de sorte, cara. Eu velejo um bom tempo da minha vida, comecei em 1983, precisamente. Mas eu passei muito pouco aperto ali. Aqui nesse trecho, eu não lembro de nenhum. Aliás, o mais chato foi quando a gente pegou uma rede lá indo ali de Angra para o Rio. Foi o mais chato. Eu não lembro de nenhuma situação complicada que a gente tenha ido, né? E a gente já passou uma vez, já com vento mais forte, até com barco maior, mas nunca até descendo. Mas eu sou meio chato com isso. Para mim, eu gosto de velejar, mas eu procuro ver a parte de meteorologia, né? E acompanhar, né? Para sair. Eu não acho graça nenhuma você sair e ficar pegando onda alta, vento contrário. É legal, né? Os ingleses têm uma frase que é bem legal: cavaleiros não andam no contravento, a não ser que seja em regata, né? Mas em cruzeiro, cara, você andar. Eu não acho graça. Tem gente que adora, eu não acho errado. Cada um tem a sua Eu fui para a especialidade. Tem gente que África gosta no de morar no Polo contravento, Norte. né? Hein? Eu fui para a África no contravento. Isso. Tem gente que gosta do Polo Sul, eu não gosto. Tem gente que gosta do Saara, eu também não gosto. Gosto de uma temperatura média. Cada um tem o seu jeito, né? Então, as minhas velejadas, mesmo em travessias, elas sempre foram boas. Eu passei muito pouco. Nesse trecho, eu não lembro de nada, especificamente nada complicado. Até porque eu chamo de trechos pequenos. Então, dá para você ter uma... Aí a meteorologia é mais fácil, porque dá para você sair de um lugar para outro e olhar a meteorologia. Tanto que todos nós que fomos para a regata, nós tínhamos noção do que ia acontecer, né? Claro que lá dentro o pessoal se assustou, achando que estava um pouco pior. Não era tão ruim, né? Mas era ruim. Travou? Era ruim, não era nenhum partido, mas não era tão complicado assim, né? Já teve regata. Como diz o Lá, disse com brilhantismo, né? A gente chegou no limite, né? Do que era correto, né? Lá no dia seguinte, lá ele falou, lá é um barato, me amarro nele, cara. A gente, pô, pra cacete. Sentar e conversar com ele, cara, legal. Ele chegou, ele usou um termo lá, como se fosse assim, chegamos no limite da irresponsabilidade, como se fosse assim. Mas não é. Mas é o limite, entendeu? Bem legal. Ele é um barato. Quem puder, senta com ele para conversar, cara. Tem história pra cacete esse cara. Muito bacana. O problema é que a gente, então, depois que a gente vai vivendo, né, Maurício? O conceito de mais ruim, ele vai aumentando e chega uma hora que tá ruim e a gente não acha que tá tão ruim, né? Você acaba se habituando isso aí. Isso é um problema. Não tem aquele negócio de anestesia das aulas. Tem no mergulho. Tem aquele caso que você vai mergulhando e aí você tem uma hora que você fica como se fosse bêbado. Tem alguma coisa de profundidade. Você pega e fica anestesiado e desce. Eu comecei a fazer mergulho, nunca consegui terminar. Vamos ver se esse ano eu consigo.
E um dos meus instrutores, ele contou de uma vez que eles estavam mergulhando, e aí um japonês, né, ele desceu, estava todo mundo ali, e eles estavam numa profundidade de 40 metros, aquele mergulho que eles chamam de mergulho no azul. E aí tudo bem, de repente o cara começou a descer, né, e aí os caras olharam, e ele sem o dupla. E aí o cara foi seguindo e ele não parava. Não parava, e foi descendo, e os caras foram seguindo, tentando pegar, ele não pegou, e o cara sumiu. Sumiu. É aquela narcose, o cara fica ali. Então, o que acontece? Quando você veleja mais, é como qualquer coisa, quando você dirige mais carro, você se habitua com as condições. Então, aquilo não te assusta tanto, porque você já tem uma expectativa do que vai acontecer. Então, ou você se preparou antes, ou você tem mais ou menos uma ideia do que pode E vem acontecer. pela frente. Então, isso ajuda um bocadinho. É lógico, né? A primeira vez, todo mundo passa susto, não tem jeito. Mas aí depois, com o tempo de tanto você andar, você acaba se habituando com aquilo ali, né? Então, faz parte de tudo, né? Isso é aprendizagem, né? Você vai aprendendo, né? Ainda bem, né? Porque se toda vez você esquecesse, apagasse aquilo ali, né? Tivesse aquela memória de ameba, lembra que a gente estuda em biologia, né? Que ela tem uma memória, daí a pouco ela apaga e comete os mesmos erros, passa pelo mesmo caminho errado. Não ia para frente. Galera, alguém tem mais alguma pergunta aqui para o Maurício? Eu vou mandar o contato dele no nosso grupinho do curso, e aí quem quiser tentar a sorte do livro dele, ele atende aí. Demora um pouco, até porque agora ele está na Bahia, né? E apesar... Tá. Entrei no ritmo, né? Ele tem uma certa baianidade, mas ele está certo. Certo está ele. Alguém Rapaz, tem mais alguma eu sou pergunta? baiano por adoção, né? Eu sou baiano por adoção agora, né? É. Eu sempre tive a vontade de morar na Bahia, né? E aí, consertando o barco, eu tive a oportunidade, a felicidade de poder ficar aqui e poder curtir essa região que eu acho Não, sensacional. Você está trocando uma cupilha há 4 anos, né? Já tô uma cupilha. Eu já consegui comprar, agora não consigo levar até a proa, entendeu? Esse é o problema. Muito bom, gente, muito bom. Se alguém não tiver mais alguma pergunta, legal, ninguém? Então tá bom, fica por ainda, Maurício, não sai não. Eu queria agradecer todos vocês por mais uma aula aqui com a gente. Quem está ouvindo a gente no podcast Vamos no Pano Mesmo, estamos de volta aqui com a nossa programação. No YouTube, vai ficar aqui no Academia Cusco Baldoso, nosso canalzinho só de vídeos didáticos sobre vela oceânica. E eu te agradeço muito, Maurício, muito mesmo. Você é sempre parceirão. Mais de uma vez eu te encho as paciências pedindo para ajudar a gente aqui, e você está sempre com a gente. Obrigado mesmo, Maurício. Eu é que agradeço aí o convite, e sempre que possível a gente faz um agito aí, tá bom? Tá bom. Obrigado, valeu, e até a próxima, galera. Vamos no pano mesmo.